Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí de volta, né? Quinta-feira, com a graça de Deus. Tenho achado a igreja um pouco vazia. Acho que está na hora de voltar, né? Acabou as férias. Mas a gente sabe que tem um pouco de gente disperso, né? Inclusive, domingo, eu senti a falta de muitos irmãos da igreja já consolidados, né? Mas eu acredito que deva voltar à normalidade, tá bom? Eu vou falar sobre culto, vou falar sobre o verdadeiro culto. Nosso tema é espiritualidade, eu estou desde domingo pregando sobre isso. E me ocorreu falar sobre culto. E para tanto eu separei um texto em Romanos 12, que é talvez o versículo mais emblemático sobre culto. Romanos 12, 1. Eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que essa pregação seja um aprendizado para cada um de nós aqui nesta noite, tá ok? Sempre assim, irmãos, as nossas pregações, elas te levam ao crescimento, ao entendimento. Todos acharam Romanos 12? Ok, 12:1, tá? Bem na entrada. A palavra do Senhor diz assim, na revista Almeida e Corrigida: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a proteção do Senhor para todos os que estão aqui hoje e também para aqueles que não puderam vir. Quinta-feira é um dia consagrado onde nós nos encontramos para crescimento espiritual, aprendizado da Tua Palavra. Peço que cada um que veio não volte para casa com as mãos vazias. Peço para que todos os que aqui estão recebam o bálsamo de consolo. Que esse culto não seja mais um, mas seja o culto da bênção, da prosperidade, da proteção, do livramento, do crescimento, do enchimento, do derramamento do Teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Faço questão ainda em oração de revelar. O Senhor me mostra o mover das águas numa cachoeira muito grande, muito alta, e eu vejo a água caindo. Ela tem um formato arredondado, e onde a água faz a curva, ela recebe um tom prateado e um tom amarelado neon. O Senhor está operando hoje, aqui, agora. Pode confiar no que eu estou falando. Eu estou falando diante do altar do Senhor. Senhor meu Deus, que o agir das Tuas mãos seja percebido por cada alma aqui nesta noite. Que as respostas de orações sejam consolidadas. E que aqueles que têm crido nas quintas-feiras do Senhor sejam tremendamente impactados e abençoados pelo louvor do nome de Jesus. Amém
Deus seja louvado. É muito bom quando eu tenho visão espiritual desde os 5 anos de idade, toda a vida tive, que eu me lembro, e sempre vi coisas que ninguém vê. A minha mãe até, quando era viva, ela falava, eu tenho medo das visões do Antônio e tal. Eu era criança. E não é sempre que eu vejo o que eu vi hoje, não é sempre, mas às vezes eu vejo, e hoje foi muito claro. Imagina uma cachoeira, então você já consegue imaginar. Só que uma cachoeira, normalmente, ela é em linha reta. A água vem e dobra sobre as pedras, né? Essa não, ela era arredondada, ela é arredondada. Então eu estava de frente para ela, e onde a água faz a curva, ali o Senhor colocava uma cor prateada na curva da água, e ao mesmo tempo uma cor amarelada, cor neon. É difícil às vezes a gente explicar o mundo espiritual, muito difícil, mas dentro da minha ótica, o que mais se aproxima do que eu vi, foi isso que eu acabei de descrever. Então, isso a gente chama de palavra de conhecimento. É quando você tem o conhecimento de algo que está sendo mostrado. Agora, a palavra de sabedoria, normalmente ela vem junto com a palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria que o Senhor me deu enquanto eu orava e enquanto eu via, é que orações estão sendo respondidas. É que pessoas estão recebendo na noite de hoje. Então isso me respalda para falar em nome de Deus, não é? Normalmente quando o culto vai ser abençoado, o inimigo ataca com muita ferocidade o pregador. Eu não sei se todo mundo passa por isso. O senhor enfrenta essas batalhas, irmãos? Essa noite eu fui tremendamente atacado. Eu fiquei praticamente mais de 30 dias sem pregar. Eu não tive um ataque do inimigo. Você até assusta, né? Quando o inimigo para de atacar. Fala, não vai fazer nada hoje? Você fica até assustado, né? Com a quietude. Essa noite, meu Deus do céu, como foi terrível, como foi difícil. E aí eu acordava, eu ia no banheiro, voltava, pensava, vai quietar. Aí vinha outra saraivada. E aí entre uma luta e outra que eu acordava, eu falava, o inimigo já está sabendo que eu vou pregar, e ele já está tentando impedir o derramar de Deus sobre as vidas das pessoas. Porque se ele sensibiliza o pregador, né, com pensamentos pecaminosos, com coisa desse naipe, ele inviabiliza a pregação, a adoração e o culto. Então, não adiantou, Deus está operando do mesmo jeito, tá? Deus está operando do mesmo jeito, e eu estou em santidade para a honra e glória do Senhor. Tá, irmãos? Então eu só estou dizendo para vocês, isso são coisas que normalmente não se fala, mas quem me conhece sabe que eu não tenho trava na língua, né? Eu falo tudo aquilo que Deus me permite falar. Eu quero falar sobre culto, o verdadeiro culto. E eu quero começar até quebrando o protocolo da homilética. Normalmente a gente faz a pergunta lá na frase interrogativa, mas eu quero começar fazendo a frase interrogativa antes mesmo da explanação. Será que eu e você realmente cultuamos a Deus? O que nós aprendemos? Que nós viemos ao culto para adorar. Adorar é uma palavra sinônima de cultuar, tá? A versão nova tradução da linguagem de hoje fala em verdadeira adoração. Culto racional, a NTLH chama de verdadeira adoração. As outras traduções não falam verdadeira adoração, fala em culto racional. Então a palavra adoração e culto pode ser intercambiável, pode ser duas palavras para o mesmo sentido. Mas será que nós cultuamos mesmo a Deus? Será que a gente sabe o que é cultuar? Hoje me ocorreu que nós não sabemos.
Eu já preguei nesse texto umas 4 vezes ao longo desses 20 anos, mas hoje me ocorreu que nós não sabemos o que é cultuar. Será que sabemos? A quinta-feira a gente tem mais liberdade de conversar. Quem é que pode me dizer o que é mesmo cultuar? Servir, ok, o que mais? Falar bem de Deus, de Jesus, o que mais? Entregar-se, o que mais é cultuar? Está vendo como a gente é bem limitado? Nós temos dificuldades de definir algumas coisas. Será que culto é importante? Sim. E eu vou começar trazendo uma luz na história. Quando o Império Romano se estabeleceu, e nós sabemos que ele se estabeleceu mais ou menos 500 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus, para ser mais exato. Quando chega no tempo de Jesus, o Império Romano já tinha 7 séculos de existência. Mas no ano de 44 antes de Jesus, um homem muito importante morreu em Roma. Quem era? Quem é o homem muito importante que morreu em Roma? Alguém falou aqui. Isso, está cochichando, agora fala. Nero? Nero? Não, gente, 44 antes de Cristo. Nero foi 60 depois de Cristo. Júlio César. E o que muita gente não sabe, irmãos, eu já me detive na vida de Júlio César, você não tem noção. O tanto que eu já pesquisei sobre a vida de Júlio César. É uma pessoa que me impacta. Júlio César, ele era um homem diferente. Ele morreu com 50 e poucos anos. Ele era um homem diferente. A trajetória dele como general romano, ele venceu batalhas que só com o sobrenatural para vencer. Batalha perdida, qualquer general perderia a batalha, ele ganhou. E eu olhando a história, assistindo documentários sobre o Júlio César, eu percebi que ele não é uma pessoa qualquer. Mas o Império Romano o assassinou na porta do Senado com 19 facadas. Ele foi assassinado inclusive pelo enteado dele, era o filho de criação. Brutus foi um dos que tramaram contra a vida de Júlio César. Júlio César queria se tornar imperador, mas na época em que ele estava na frente do governo, era uma república. E nós sabemos que na república o Senado tem poder, não aqui no Brasil, né? Mas lá em Roma o Senado tinha poder. E aí Júlio César queria romper com a república e instituir o imperialismo. Por conta disso, alguns senadores tramaram contra a vida dele e o assassinaram de forma covarde. Ele sempre andava escoltado por muitos soldados. E aí Marco Antônio chega para Júlio César e fala: Júlio, não vai no Senado sozinho, sem escolta, porque há uma trama para te assassinar. Só que ele era muito autossuficiente, ele falou: não, que nada, eu vou sozinho. E ele foi ao Senado sem a escolta imperial, que é a guarda pretoriana. Chegando no Senado, eles o mataram com 19 facadas, e os senadores golpistas, essa palavra vocês conhecem bem, os senadores golpistas tiveram que fugir, porque mataram o homem mais importante de Roma. Isso foi no ano de 44. Só que quem vai substituí-lo é o seu sobrinho, porque ele não tinha filho homem, ele só tinha uma filha, que se chamava Júlia, tá? Mas mulher não podia governar. Então, nomearam o seu sobrinho
que também era tido como filho, ele era tipo um filho de Júlio César. César havia o mandado para a Grécia para estudar, fazer faculdade. Então ele fica sabendo que o tio, pai, foi assassinado. Ele retorna. E nisso começa toda uma estratégia para ele assumir o poder. Então eu vou aonde eu quero chegar. Eu quero chegar para vocês o seguinte: o Senado, para tentar reverter o erro que havia cometido, por decreto de lei, reconheceram Júlio César como Deus. Júlio César passou a ser um Deus. E a partir daí, o primeiro imperador que veio, a república, ela foi praticamente descontinuada, instaurou-se o império, e o sobrinho filho que assume o poder, tornou-se por lei da república, do Senado, do império, como filho de Deus. Vai entendendo a trama satânica, porque o maligno já sabia que Jesus era filho de Deus. Então ele cria um paralelo político, institucional, justamente para gerar uma desconstrução da pessoa de Jesus que viria. Então Jesus é quem? O Filho de Deus. Jeová é quem? Deus. Jesus é o Filho de Deus. Júlio César tornou-se um Deus. Otaviano, seu sobrinho filho, tornou-se filho de Deus. E para a política e a cultura romana, os descendentes de Júlio César eram considerados Deus, por isso Otaviano foi chamado de Augusto, divino. E aí, o imperador era tido como Kyrios e Sóter, ou seja, Senhor e Salvador. Vai prestando atenção como o maligno vai criando um sistema para contrapor-se àquilo que é de Deus. Jesus é o quê? Senhor e Salvador. Os imperadores eram o quê? Senhor e Salvador. Então agora nós temos dois senhores. Nós temos um Senhor que é filho do Deus Altíssimo, e nós temos um Senhor que é o próprio filho de Júlio César. A partir de então, todo novo imperador que ia se sucedendo, ele era Senhor e Salvador. Jesus é Senhor e Salvador. Então, quando um romano chegava para outro romano, eles diziam: Ave César, salve César. Ave César, que César tenha saúde. Ave César, que César possa reinar. Então, a saudação não era bom dia, não era boa tarde. A saudação, na verdade, ela era uma adoração. Se ela era uma adoração, ela era um culto. Deixa eu te falar uma coisa. Se culto não é importante, por que Satanás introduziu na vida pública, política, do maior império do mundo, um culto ao imperador? Se culto não tem valor, por que Satanás então copiou o que é de Deus? Então vai observando, não é fazendo teologia com o diabo não, mas às vezes a gente tem que observar como o maligno reage, como ele se comporta, para a gente entender a profundidade. Irmãos, não existe nada mais profundo, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais avassalador no mundo espiritual do que um culto. Agora pasmem o que eu vou dizer para vocês. O que é que a gente ouve constantemente? Eu vou à igreja para cultuar a Deus. Pastor, o senhor já falou isso? Já, irmãos, eu já falei isso muitas vezes. Mas isso aí não é o verdadeiro culto.
Você não vem à igreja para cultuar, você vem à igreja para entregar o culto que você prestou a Deus durante toda a semana. E eu vou provar isso aqui na Bíblia. Então, quando nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, eu estou cultuando. Não, irmãos. Todo culto exige sacrifício. Não existe culto sem sacrifício. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está confortável aí? Essa cadeira não é das melhores, mas está confortável? Não está, né? Ou está? Está ou não está? Então, está confortável, né? Qual o sacrifício que você está fazendo? O ar-condicionado está legal aí, gente? Tá bom o clima? Qual é o sacrifício que você está fazendo? Você está ouvindo uma palavra, digamos, boa ou ruim? Qual o sacrifício que você está fazendo? Se cultuar é sacrificar, qual o sacrifício que... Então, na verdade, você não está cultuando. Cultuar é muito mais do que ficar sentado aí. Hoje o povo não quer nem trazer Bíblia para não ter o sacrifício de carregá-la. Sim ou não? Sim, só de lá de cá que concordou. Hoje, você vem a pé para o culto? Você vem no carro de boi? Você vem montado no jumento? Você vem montado na magrela? Magrela no meu tempo era bicicleta. Irmãos, a gente vem sentado num carro, com ar-condicionado, vidro fechado, de preferência para a poeira não entrar, o som daquela moto estridente que passa não entrar, para ninguém bater no vidro pedindo nada. Tem algo mais confortável do que isso? Então, eu sinceramente não sei onde está o culto que nós estamos prestando aqui nessa noite. Nem eu, que fiquei 4 horas lendo para trazer uma mensagem para você, acho que nem eu fiz sacrifício. Porque para mim ler não é sacrifício. Se o dia tem 24 horas, eu fico, vamos supor, 10 horas acordado, eu vou te dizer que 7 horas eu estou lendo. Eu leio o tempo todo, então não é sacrifício. Eu estou fazendo o que eu gosto. Não tem sacrifício. Então cultuar é muito mais do que vir na igreja. E tem gente que nem quer vir, está lá em casa, está na casa, né, no sofá, sentado no sofazão. Aquele sofá tão macio que você senta, fica só os olhos de fora. O sofá abraça, né? Que sacrifício é? Nem na igreja não quer vir mais. Então não tem sacrifício, irmãos. Agora eu vou ler o texto e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é sacrifício. Voltando lá no Império Romano, porque eu tenho que fazer esse paralelo, como é que se adorava, como é que se cultuava o imperador? Primeiro, você tinha que acender o incenso. Segundo, você tinha que fazer sacrifício de animal. Terceiro, você tinha que adorá-lo. A ave César é uma adoração reverente. Havia sacrifícios de animais. O sacrifício era feito de animais mortos. Você tinha que matar o animal para oferecer como sacrifício. O sacrifício que o judeu fazia também era um sacrifício de animal morto. Qualquer religião pagã daquela época, que os deuses exigiam sacrifícios, eram feitos de sacrifícios de animais mortos. Então o culto ao imperador era a queima do incenso, era o sacrifício de animais e a adoração, a reverência. Pois bem, o que significava queimar publicamente o incenso? Naquele tempo era até hoje, né? O incenso ele era aromatizado. Quando você oferecia o incenso, você queimava o incenso publicamente, você está dizendo, eu estou oferecendo perfume para os deuses. Estou oferecendo perfume
para o imperador. Quando você sacrificava o animal, você dizia: eu estou oferecendo, tirando a vida de algo para que os deuses tenham vida. Então, queridos, que ano foi que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos? No ano de 57, 58. Ele estava em Corinto, na casa de Gaio, quando ele escreveu essa carta. É uma das cartas mais bem datadas da Bíblia. Essa não tem dúvida a data que ele escreveu. O apóstolo Paulo esteve preso em Roma em 2 oportunidades. Ele esteve preso em Roma em 62, no ano que eu nasci, só que há 2000 anos atrás, e esteve preso em 57. Esteve preso em 67. Então ele conhecia bem a cultura romana. Ele conhecia os trâmites da cultura e da religiosidade de Roma. Então, quando ele escreve aqui, em Romanos 12, ele está descrevendo o que estava acontecendo no meio religioso do Império Romano. Agora, vamos ler pausadamente, para nós entendermos isso aqui. Você vai ver coisas hoje que você não viu ainda. Porque, irmãos, eu posso pregar o mesmo texto 10 vezes. Eu nunca vou dizer a mesma coisa. Primeiro, porque eu não escrevo. Segundo, porque para mim vir aqui e trazer comida requentada para você, não é da minha índole. Eu sempre quero trazer algo. E toda vez que eu vou preparar uma mensagem, eu falo: Senhor, me mostra aquilo que ninguém viu. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Você sempre vai ter algo novo para falar de um texto que você já pregou. Agora preste atenção aqui, ó. Olha o que diz aqui. Vamos pegar a versão revista e atualizada. Ela é mais fácil. Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vamos trabalhar a textualidade? Primeiro, quem está falando? O apóstolo. E o que ele está fazendo? Ele está mandando ou ele está pedindo? Pedindo. Não é estranho? Se o culto é algo tão importante, por que ele está pedindo? Ele deveria estar mandando. Ó, eu quero dizer para vocês que vocês têm que cultuar a Deus. Mas por que ele está pedindo? Porque ele já estava cansado de falar. Estava cansado de ensinar, e o povo não aprendia. É exatamente o que está acontecendo hoje. Irmãos, o povo não sabe cultuar a Deus. Então eu já dei tanta exortação, eu já admoestei tanto a igreja, e a igreja não entende, não faz da forma correta. Agora eu vou suplicar. E crentes da Batista Nacional, eu rogo, eu suplico. Agora aqui tem uma encruzilhada nessa fala do apóstolo Paulo. Veja bem, rogo-vos, eu estou suplicando a você, irmão, por favor. Hoje como é que a gente fala? Pelo amor, quem falou isso? Essa menina aí é boa, muito bom, Aline. Pelo amor de Deus, Francisco, entende o que eu estou falando? É isso que o Paulo está fazendo, gente. Ele já não tem argumento para brigar mais. Ele já não aguenta mais dar bronca. Então ele vai agora apelar. Pelo amor de Deus, irmãos. Ou seja, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que eu quero extrair de você uma decisão, eu peço que Deus tenha compaixão da tua vida e te faça entender a importância do que eu vou falar. Eu já falei tanto aqui na igreja sobre alguns assuntos. Eu me lembro, irmãos, que
que nós tínhamos aqui na igreja algumas pessoas bem interessantes. Eu não posso dar muito detalhe, mas essa pessoa não pagava o que devia. E eu sabia que ela não pagava o que devia. E eu olhava às vezes para lá e coincidia, né? Não é que eu direcionava a fala, mas coincidia que eu falava: gente, pelo amor de Deus, comprou, paga. E a mão passava em cima da testa do cidadão. Pelo amor de Deus, pediu emprestado, paga. E a mão sempre ia na cara do freguês. E o freguês toda a vida fazendo coisa errada. Então, o apóstolo Paulo, eu acho que ele está igual eu. Então, ele já não dá na cara mais, ele está rogando a Deus, pedindo misericórdia. Pois preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Um fato interessante aqui, irmão, é quase uma exegese que eu estou fazendo, tá? Rogo, pois, irmãos, está no plural ou singular? Plural. Pelas misericórdias de Deus. Está no plural ou singular? Plural. Não poderia ser misericórdia? Significa que Deus tem muitas misericórdias para nós. Deus não tem só uma. A graça de Deus é multiforme. É mais ou menos assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas graças de Deus. Deus é tão misericordioso que ela é multiforme. Ele tem misericórdia com a sua boca, Ele tem misericórdia com o seu ouvido, Ele tem misericórdia com o seu comportamento, Ele tem misericórdia com o seu culto que não é racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifícios vivos. Certo ou errado? Eu quero ver se você está comigo. Gente, aqui só tem um lema nessa pregação: aprender ou aprender. Então aqui no caso, o português está errado. Sim ou não? Preste atenção. O que deveria ser? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos. Não deveria ser assim? Professora Lidiane, deveria ou não deveria? No entanto, ele quebra a hegemonia da frase e introduz uma singularidade que não faz sentido a priori. Olha o que ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, plural, pelas misericórdias de Deus, plural, até aqui tudo bem, que apresenteis o vosso corpo, deveria ser os vossos corpos, como sacrifícios vivos, não, o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, vou te explicar. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo. Irmã, é para você apresentar o seu corpo. É para você apresentar o seu corpo. Apresenta o seu corpo. A adoração, ela é singular. E o culto é singular. Não tem cultos. Está acontecendo quantos cultos aqui agora? Então o culto é singular. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Então a Friedman, ela trouxe para entregar nessa noite um sacrifício vivo. O Rafael trouxe um sacrifício vivo. A Keila trouxe um sacrifício vivo. Por isso que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O teu sacrifício vivo, com o teu sacrifício vivo, com o teu sacrifício vivo, com o teu sacrifício vivo, gera um culto. Esse volume
gera uma representatividade diante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus abençoa essa igreja, sim ou não? Eu tenho 20 anos que eu estou... Pastor Zé Wilson, o senhor é um pastor que tem mais quilômetro rodado do que eu. Não é que o senhor é mais velho, o senhor é mais experiente. O senhor já andou pelo Brasil. É toda a igreja que tem essa assistência de Deus no tocante a prosperidade, crescimento, sim ou não? Não, ele está falando que não. Tem igreja aí que não cresce? Tem igreja que falta dinheiro? Tem igreja que falta santidade? Agora o senhor pode ser honesto, aqui falta algumas coisas dessa? Falta dinheiro? Falta santidade? Falta crescimento? Não. Por que não falta? Porque cada um apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. E Deus está olhando. Ele olha e fala: qual igreja tem volume na minha presença? Irmão, Deus não abençoa coisa errada, não. Eu estava olhando, eu sentei ali e eu olhei e falei: cadê o fulano que tocava contrabaixo? Está no mundo. Fazendo o quê? Bebendo e outras coisas mais. Olhei e procurei o outro que tocava o outro instrumento. Cadê? Saiu, se perdeu no campo. Cadê o Beltrano? E, queridos, quem não quer nada com Deus não fica aqui não. O próprio Deus vai expurgar. O próprio Deus vai tirar. Porque essa igreja aprendeu a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Não estou falando isso para rasgar a seda não, diante do eterno. Quem não quer compromisso com a adoração e com o culto racional, o próprio Deus tira. O que já teve de gente que tentou prejudicar a liderança dessa igreja, e a mim também, Deus tira, leva para longe. Prova do que eu estou te falando, há muitos anos atrás, nós ainda estávamos na rua Goiânia, tinha um cidadão que chegou na igreja, quando eu bati o olho nele, estava escrito assim: eu sou um problema. Bati o olho, Deus me deu o discernimento de espírito, eu olhei e falei: isso é problema para mais de metro. Esse camarada, não foi 30 dias, ele começou a aprontar dentro da igreja. A igreja era pequenininha. E ele ficou mais de ano ali me dando trabalho. Eu nem vou citar o que ele fez. Ficou me dando trabalho. Quando foi um dia, eu chamei ele para conversar, exortei ele várias vezes. Quando foi um dia, eu falei numa oração. Era numa sexta-feira aproximadamente. Eu falei: Senhor, eu sou um pastor novo, não tenho muita experiência. Existem pastores em Rio Verde com muita experiência. Eu estou começando meu ministério. Esse cara é um problema. Ele caiu do caminhão, achou a porta dessa igreja aberta, ele entrou por ela, ele está me dando trabalho. Deixa eu fazer um pedido para o senhor, tira ele daqui. Foi a única vez na minha vida que eu pedi a Deus para carregar. É melhor pedir a Deus do que ao diabo, né? Paulo mandava o diabo carregar, não, eu não, peço a Deus. Aí, tá bom. Isso foi lá para sexta-feira, numa oração minha, que eu sempre orava 5 horas da tarde. Quando foi no domingo, a igreja estava cheia, umas 100 pessoas. E eu ficava na porta naquele tempo, cumprimentando os irmãos que iam embora. Quando eu levantei a cabeça, lá vem o maledeto. Ele veio, pegou na minha mão, eu falei: graça e paz, boa semana. Ele deu 2 passos e voltou. Falou: o senhor está orando por mim, não está? Eu assustei. Eu não sei quem contou para ele, não. Porque o meu Deus não faz fofoca. O senhor está orando por mim, não está? Eu olhei para ele e falei: estou. Pô, então tá bom, continue. Nunca mais voltou na igreja. Nunca mais voltou na igreja.
Irmãos, quem não quer vida com Deus não fica nessa igreja, não. Quem quer continuar uma vida de pecado não fica nessa igreja. Pode observar, quem está aqui comigo há 20 anos pode observar. Não fica. Por quê? Porque aqui existe um sacrifício vivo de cada um de nós. Se você está aqui, meu irmão, e isso aqui não é rasgação de seda, se você está aqui, você tem valor. Se você está aqui, você pode até não ter um culto bem racional, mas você já entendeu como é que funciona. E Deus se alegra com essa igreja. Ele cuida da finança, Ele cuida do espiritual, Ele cuida de tudo. Vamos crescer no texto? Olha que eu nem comecei ainda, ó. Posso começar a pregar, gente? Tá bom, então tá bom. Então vamos lá, vamos de novo. Estou dissecando o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, todo culto exige. Entendestes? Se você não sacrificou nada, você não cultuou a Deus. Desculpa eu te falar. Esse povo que está aí, ó, fazendo, aprontando, bebendo, fumando, jogando, prostituindo, não tem sacrifício nenhum. Não tem sacrifício nenhum, esse povo nunca cultuou a Deus. E tem igreja aqui aí que está cheia de gente, só falta crente. Ó, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pastor, o que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse é o verdadeiro culto. É o culto racional. Pastor, eu quero aprender a cultuar. Então apresenta-te a Deus como sacrifício vivo. Apresenta-te a Deus como sacrifício santo. Apresenta-te a Deus como sacrifício agradável. E agora eu vou começar a explicar. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Sacrifício vivo. Como era o culto ao imperador romano? Um sacrifício morto. Olha Paulo batendo no sacrifício romano. Como era o culto dos judeus? Sacrifício. O que é fácil? O que é mais fácil? Como é que é o culto a Satanás? Sacrifício morto. Há comentários que na noite de Halloween, crianças são sequestradas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, para serem oferecidas como sacrifícios ao maligno. Esse sacrifício de crianças lá, é crianças vivas ou mortas? Tem que matar a criança. Agora o que Deus está pedindo de nós não é isso não, irmãos. Difícil não é oferecer sacrifício morto, difícil é oferecer sacrifício vivo. Presta atenção. Sacrifício vivo, ele é continuado. É todo dia, é toda hora, é todo momento, com todas as circunstâncias, com todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Isso é o sacrifício vivo. O pensamento ruim veio, mata ele. A palavra maligna tentou vir, fecha a tua boca. Há dias atrás nós pegamos aí uma autoridade proeminente colocando o dedo no estádio de futebol, lembra disso? Esse é o nível. É o nível das nossas autoridades jurídicas aí. Então aí fora é comum colocar o dedo. Um homem de Deus é sacrifício vivo, ele jamais vai fazer uma coisa dessa. Outro sacrifício que está dentro do culto racional é o sacrifício santo. É mais fácil matar um bode e oferecer para uma divindade qualquer,
Ou é mais fácil você se manter sem pecado? É muito mais fácil matar o boi. Agora, se comportar de forma santa, santo é separado. Para você fazer um sacrifício, para você ofertar um culto a Deus, você tem que ter uma vida separada. E as igrejas estão o quê? Lotadas de gente que não faz sacrifício de santidade nenhuma. Esses dias me mandaram a foto de um membro da igreja com um copão de cerveja desse, agora, poucos dias. Mandaram a foto de um crente da igreja com um copão de cerveja. Falei, pelo menos o sacrifício santo, ele não dá conta de fazer, porque ele não é separado. Primeiro, o que ele estava fazendo numa mesa com cerveja? Se eu for numa festa, irmão, tiver 10 mesas e 9 tiver cerveja em cima, eu sento na mesa que não tem cerveja. Se a cerveja chegar, eu saio. Justamente para nenhum paparazzo bater foto. Isso é santidade. Santidade é viver separado. Santidade é você se comportar pensando, Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Isso é santidade. Isso é sacrifício. Então qual é o culto racional? É viver em santidade. Qual é um culto racional? É viver um sacrifício todo dia a Deus. Tem gente aí, irmãos, que faz sacrifício a Deus. Por exemplo, o jejum é um sacrifício vivo. E tem gente aí que faz jejum de sonho de valsa. Come choquito, come prestígio, só não come o sonho de valsa. Eu pergunto para você, é isso que é sacrifício? Terceiro sacrifício que compõe o culto racional é o sacrifício agradável a Deus. Muitas vezes a gente agrada aos homens, mas não agrada a Deus. Quantas vezes eu agradei homens e não agradei Deus? Nem tudo que você faz agrada a Deus. Deixa eu te fazer a pergunta, pessoas que zombam, contam piada de crente, agrada a Deus ou não? Pessoas que ficam escutando piadas numa roda de escarnecedores, agrada a Deus ou não? Pessoas que compram e não pagam, agrada a Deus ou não? Pessoas que não têm compromisso com a obra, agrada a Deus ou não? Pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, dando trabalho para um e para outro, agrada a Deus ou não? Tem toda a coreografia de crente, está amarrado, não é? Está amarrado. Mas não tem coreografia, mas não agrada a Deus. Isso não é culto. Isso não é sacrifício. Diga comigo, não existe culto sem sacrifício. Pastor, são apenas esses 3 sacrifícios? É muito pouco, é só isso, irmão. Agora, dentro disso, a gente pode abrir o leque. Existe um sacrifício de coração. Coloca para mim Isaías 51, 17. Sacrifício de coração. O teu coração sacrifica para Deus, olha lá, ó. Desperta, desperta, levanta-te. 51, 7, irmão. Errei feio. Bom, não estou conseguindo achar o versículo, então eu vou de cabeça. Coração quebrantado e coração contrito não desprezarás, ó Deus. Vê se você acha aí para mim, irmão, eu esqueci a referência. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso é sacrifício de coração. O teu coração é quebrantado? Não, ele é soberbo. Eu sou dono da razão.
Não, você é narcisista, você não é dono da razão. Não, eu sempre estou certo. Não, não está não. Você já errou quando disse que está sempre certo. É o coração quebrantado, ó. Ué. Aí Salmos, né? Nossa, errei só por 3 livros, né? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e coração contrito e compungido, não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus mete a mão no peito do soberbo e fala, chega para lá. Qual foi o pecado de Saul? A vida inteira eu vivi assim meio, sabe? Pô, mas parece que Saul não errou tanto. Deus não tolera soberbo, nem você. Lembra de uma pessoa soberba que chega, você fala, ih, lá vem o desmancha-roda. Ninguém aguenta uma pessoa soberba, ele sabe tudo. Tudo dele é melhor, ele tem que estar com a razão, ele tem que aparecer, ele tem que estar em evidência, ele pode, ele é o onipresente, onissuficiente, onipresente, onisciente e onipotente. Deus falhou aqui, irmão, a idade ajuda, né? Então, nós temos que observar que Deus não se agrada desse tipo de gente. A humildade cabe em todo e qualquer lugar. Vamos lá. Sacrifício de lábios. Hebreus 13, 15. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Sacrifício de lábios. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de... Você já viu gente com boca pesada? Tem crente da boca pesada, sim ou não? Tem crente que xinga, tem crente que murmura, tem crente que fala mal de crente, não nessa igreja. Tem crente que fala mal de crente, tem crente que fala mal de pastor, aqui não. Tem crente que fala mal até de Deus. Agora, o que a Bíblia está nos dizendo ali em Hebreus 13? Que nós precisamos sacrificar a nossa boca. Sacrifica a tua língua. Irmãos, antes de crente eu não me apartava de uma desgraça. Qualquer coisinha desgraça. Um dia eu peguei um Fusca de chute, eu tinha um Fusquinha, a bateria dele me largava na... Acordei cedo para ir comprar o pão. Morava aqui nessa casa aqui, ó. Na hora que eu dei a partida, ele fez... Quietou. Rapaz, eu desci desse carro, mas eu dei tanto chute nele. Ficou pior. Eu tive que colocar a bateria, levar no lanterneiro. Não santifica a boca é podre, a boca é suja, a boca é pesada. E xingando o coitado do Fusca, o bichinho já era feio que ardia. Nós precisamos observar que a vida é feita de sacrifício o tempo todo. Outro sacrifício é o sacrifício dos bens. Filipenses 4, 18. Vamos ver se eu não erro. Filipenses 4, 18. Olha o que diz. Recebi tudo e tenho abundância. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja está cheia de pessoas que não devolvem dízimo. Está nem aí. Vai de férias no final do ano, vai para Bahia, vai para Porto Seguro, vai para, sei lá, para Natal. Não devolve o dízimo no mês de janeiro. O que vai acontecer? Vai quebrar um princípio. Nós temos que nos sacrificar a Deus com os nossos bens também. E é como dizia um vizinho da minha mãe, para morrer pobre o que a gente tem está bom.
precisa pensar que você vai fazer muita coisa. E aí, nós não estamos fazendo o nosso sacrifício financeiro. Não é você pegar o que você tem e dar para a igreja, não é isso não, irmãos. Mas é a gente entender que nós temos um compromisso com essa obra. Conta-se uma história que um irmão foi visitar uma igreja e naquele dia o pastor pregou sobre dízimo. Terminou o culto, ele foi até o pastor. Falou: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não gosto de pregação sobre dízimo. E vou dizer mais para o senhor, é a última vez que eu venho aqui, porque foi a primeira vez que eu vim, e logo no primeiro dia, a impressão que o senhor me trouxe foi das piores. Porque o senhor falou de dízimo durante todo o culto. O pastor falou: meu irmão, me perdoa, me desculpe, eu não queria ter sido tão indigesto para você. Ele falou: não, pastor, eu vou só tomar um copo d'água e estou vazando. Ele falou: não, água você não vai beber. Ele falou: por quê? Porque aquela água ali, ela é o dízimo da igreja que paga. Aquele galão de água lá que o senhor está vendo, foi comprado com o dízimo da igreja. E o senhor também já pode levantar dessa cadeira aí, porque essa cadeira foi o dízimo que comprou. E o lugar que o senhor for ficar, se o senhor voltar aqui, eu vou mandar desligar o ar-condicionado, porque esse ar também foi comprado com o dízimo da igreja. Isso serve para simbolizar, irmãos, que nós temos que fazer sacrifício dos nossos bens também. Lembra de Davi? Davi estava em Jerusalém, feliz, satisfeito, morando num palácio, numa casa fenomenal. E o templo de Deus estava em Siló, feito com couro, com pano. A arca da aliança abrigada de qualquer jeito. Davi falou assim: como eu posso ser feliz? Eu moro num palácio e o meu Deus não tem uma casa. Então foi quando Davi decidiu construir o templo de Jerusalém. Deus falou: maravilha, meu filho, é isso mesmo, só que você tem as mãos sujas de sangue. Quem vai construir o templo é seu filho. Então, irmãos, nós precisamos cuidar da casa de Deus. Nós precisamos cuidar desse monumento. A nossa igreja é uma das igrejas mais bonitas de Rio Verde. Talvez por fora, nem tanto, mas por dentro é extremamente aconchegante. Nós poderíamos colocar bancos melhores? Poderíamos, mas as prioridades são tantas e às vezes a gente não consegue. Então a gente vai ficando nesse banquinho duro, enquanto isso vamos ajudando outras áreas que também estão precisando de socorro. Então, queridos, eu estou fechando hoje o que é culto racional. A partir de agora você já sabe o que é culto. Culto é uma adoração a Deus, onde nós temos que sacrificar algo da nossa vida. E Deus não quer um sacrifício mecânico, morto. Deus quer um sacrifício vivo. E o Deus também quer que você ofereça um sacrifício santo. Mas o sacrifício santo é que você se santifique. Por que Deus responde tanto à oração de uns e não de outros? Irmãos, é fácil. Aquele um que Deus responde mais às orações é porque ele tem uma vida sacrificiosa que agrada a Deus. Boca santa, comportamento santo, olhos santos. Aquela pessoa está o tempo todo adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. É por isso que tudo dá certo para ela. Ah, mas a minha vida não funciona, a minha vida não dá certo. Olha aí, é um murmurador. É uma pessoa que não abre a mão para aviar uma receita para ninguém. É uma pessoa que não tem coragem de dar 2 litros de leite. Eu fico olhando às vezes, não tem coragem, nunca deu 1 litro de leite para uma criança. Se você der 1 litro de leite para uma criança, ou 2 toda semana, Deus afofa a tua cama. O sofrimento passa de um lado, passa de outro, mas ele não vem na sua casa. E se vier, Deus afofa a tua cama. A gente é muito precioso, irmãos. Nós somos muito egoístas.
Nós somos o último biscoito do saco. Parar com isso, irmãos, nós não somos nada, nós somos vermezinho. Aliás, eu acho que vermezinho é muito. Nós somos o protozoário que está no intestino do vermezinho. Nós não somos nada, nós somos grão de areia. Um vírus influenza, um vírus de gripe é capaz de jogar um homem no túmulo. Quem somos nós? Para fechar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é que destruiu o templo de Jerusalém no ano 70? Rei, general Tito. Vocês conhecem a história do general Tito? General Tito era filho do general Vespasiano. Quem tinha ido para sitiar Jerusalém era o general Vespasiano e o seu filho Tito, que também era general, mas era filho. Nesse interregno que eles estão marchando para Jerusalém, o imperador Nero suicida. Às margens de um lago, ele cortou o pulso, morreu. Quando ele morre, o general Galba assume o poder em Roma. Só que o povo não queria o general Galba, o povo queria Vespasiano. O soldado sai de lá, de Roma, a cavalo, e vai levar a notícia no campo de batalha para o general Vespasiano. E fala: meu senhor, eu vim aqui como portador, o imperador Nero suicidou, e o general Galba assumiu, mas o Senado, o povo romano quer você como imperador. Ele falou: tudo bem, estou voltando. Chamou o filho e falou: meu filho, assume o poder. Assume o poder e faz o que tem que ser feito, estou voltando para Roma. No que ele volta, ele é coroado imperador. Quem fica no campo de batalha é Tito. Tito entra em Jerusalém depois de 2 anos de cerco e mata 1/3 da população, que já tinha morrido muita gente de fome, já tinha pai comendo filho, mãe comendo criança, já estava uma carnificina. Ele entrou, no que ele entra, eles destroem o templo de Jerusalém, para cumprir a palavra de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo bem. General Tito, quando volta, fizeram para ele um arco em Roma, está até lá, está até hoje, chamado Arco do Triunfo. Toda vez que um general fazia grandes conquistas, eles construíam um arco em homenagem àquele general. Está lá, até hoje em Roma, o Arco do Triunfo do general Tito. E ele volta como, imagina a moral dele, destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Acontece que numa batalha que ele teve no mar, posterior, é claro, Deus mandou um vendaval. E o barco em que ele estava quase foi a pique, quase naufragou. E durante esse vendaval, naquele tempo os barcos, eles eram galeras, né? Eram movidas a remo, eram galeras, não eram esses barcos de vela, nem de motor. E aí, no meio desse vendaval, afunda, não afunda, afunda, ele gritou: Deus, eu sei que é você que está tentando afundar o meu barco. Você é muito bom, desce aqui para nós trocar tapa. Mais ou menos assim. Você é muito bom, desce aqui para lutar comigo como homem, que eu quero te destruir, acabar com você. Você é muito forte no mar, mas me enfrenta na terra. Isso o general Tito falou. Passado algum tempo, ele estava na casa dele e uma mosca entrou no nariz dele. Depois que essa mosca entrou no nariz dele, em poucos dias ele morreu, porque a mosca foi comendo todo ele por dentro. Não precisou Deus descer do céu para destruir o general Tito. Uma mosca. Olha, gente, a pessoa morrer por uma... Morreu de quê? Morreu de mosca. Você imagina que coisa horrível. E ele gritava dia e noite... Pelo amor de Deus não, né? Dos deuses talvez, me socorre. E os médicos lá em cima, negativo. Sabe quanto tempo, quando o pai dele morreu, Vespasiano, que ele assumiu o trono, ele ficou 2 anos como imperador e uma mosca matou ele. Então, queridos, eu quero dizer para vocês,
humildade. Para de achar que você é alguma coisa. Nós não somos nada. O máximo que a gente consegue é vigiar, é se sacrificar, é se diminuir o tempo todo. Uma mosca mata um homem. Um vírus mata um homem. Uma pancadinha na cabeça, dependendo do lugar, mata o homem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver uma vida de sacrifício, vivo, santo e agradável, porque esse é o nosso culto racional. Esse é o verdadeiro culto. Você não veio aqui para cultuar hoje, você veio aqui para entregar o culto da semana. E você vai voltar para continuar cultuando. O culto não acaba. Você está num culto 24 horas por dia cultuando a Deus. Deus te abençoe, Deus te livre do mal e te torne um verdadeiro adorador. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. O Senhor é o Pai das luzes e o Deus de poder. Perdão pelos nossos pecados, meu Pai, são muitos. Palavras, atos, omissões, pensamentos. Senhor, nos livra de nós mesmos. E que nós aprendamos a cultuá-lo, não na igreja, mas no dia a dia, com a nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com a nossa santidade. Pai, coração contrito, espírito quebrantado e coração contrito, não desprezarás, Senhor, porque Tu és o Santo dos Santos, Tu és o Rei dos Reis, Tu és a nossa força. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só fazer uma pergunta, os